Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para todos. Sou grato a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela graça maravilhosa que em Cristo Jesus se manifestou e nos alcançou. Louvado seja Deus por estar aqui com os irmãos, para nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Esse é o dia que o Senhor fez para que dele nós desfrutássemos. E até aqui nós chegamos à noite, porque Ele já tem nos abençoado desde o amanhecer desse dia. Então eu quero agradecer a Deus pelo convite, trazer aqui a saudação do nosso pastor Adilson, e que Deus continue nos abençoando nessa casa. Essa casa tem sido um lugar onde Deus tem se manifestado. Amém? E vai continuar se manifestando, porque esse lugar foi consagrado a Ele, para isso, né? Para que aqui esteja o seu nome. Lucas capítulo 12, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero fazer junto com os irmãos uma reflexão na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Lucas capítulo 12, tomando a partir do versículo de número 22. A versão que eu estou, Almeida corrigida. É isso mesmo, né? Glória a Deus. Lucas capítulo 12, tomando a partir do versículo 22. Vamos ler até o verso de número 32. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Não perguntais, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou, dai-vos o reino. Amém? Podeis tomar vosso assento. Uma leitura um pouco extensa, eu vou me esforçar aqui para explicar esse texto que nós lemos. Mas vamos lá, uma introdução rápida para nós entender, quando eu começar a explicar o texto, aonde nós estamos e o que de fato o Senhor Jesus está nos ensinando. Se você pegar o capítulo 12 do Evangelho, narrado por Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, o capítulo 12, ele vai iniciar no verso 1, que Jesus está em um determinado lugar, ensinando a sua palavra, e começa a aproximar de Jesus pessoas, e vai se aproximando pessoas. Então o capítulo 12, verso 1, diz que se aproximou tanta gente, que era uma multidão, que quase se pisava. Essa versão diz que quase eles se atropelavam um ao outro, de tanta gente que era, e quanto eles tinham interesse para ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Então o verso 2 diz que Jesus começou a ensinar, e começou a ensinar para os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, sobre a hipocrisia, a forma como eles ensinavam e a prática como eles viviam. Então Jesus começa a desenvolver esse ensinamento.
O que é interessante, que quando chega no verso 13, veja bem, Jesus está numa multidão, ouvindo Jesus falando de coisas sérias, doutrinárias, ou seja, de doutrina, um grande ensinamento. Aí um rapaz se levanta. E aí, o verso 3 diz que ele se levanta e ele pergunta para Jesus, ou fala para Jesus. Olha o que ele fala para Jesus. E disse-lhe um da multidão: mestre, reconhece Jesus como ensinador, mestre quer dizer ensinador? Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Bom, talvez vocês estejam como ele aqui, não entendendo porque que eu cheguei aqui, porque eu quero explicar aquele texto para vocês. Mas eu não quero desassociar ele do contexto. Amém? Então eu vou chegar lá, depois eu vou chegar lá e vou explicar ele. Mas é já para você entendendo por que Jesus ensinou daquele jeito. Mas observe que, imagine Jesus falando algo que não tem nada a ver, e olha a preocupação desse ouvinte que estava ali na plateia. Olha a preocupação dele. Eu tenho algo em casa interno, na minha família. Senhor, eu precisava que o Senhor me desse, dá um conselho para o meu irmão, está tendo um probleminha de herança lá. E Jesus vai responder, no verso de número 14, mas ele lhes disse: homem, quem me impôs a mim por juízo, o repartidor entre vós? Não tem nada a ver. Ou seja, há órgãos responsáveis aqui em Israel, em Jerusalém, que resolvem isso. Há juízes aqui, há o Sinédrio. Há uma instância responsável para essas coisas. Eu não fui enviado para essas coisas. Mas eu quero, por que eu destaquei isso? Para você entender a mentalidade, o pensamento dessa pessoa. Jesus ensinando algo, doutrinas importantes sobre as coisas do céu, e alguém com o coração completamente aqui na terra, e interrompe Jesus. Aqui eu chamo os irmãos para uma reflexão, porque isso às vezes acontece. Nós saímos do nosso lar com o propósito de ouvir Jesus. Por que não ouviu o pregador, não ouviu o cantor? Nós nos reunimos, porque onde estiver 2 ou 3, disse Jesus, eu estarei presente, eu estarei no meio deles. Mas muitas das vezes nós estamos com o corpo presente, mas a mente está longe. Está nas nossas preocupações da vida com o dia a dia. E aqui Jesus, então, a partir desse momento, você vai observar que não bastou Jesus dizer isso para esse homem. Jesus vai agora citar uma parábola, que é a partir do verso 16. Por que eu vou mostrar isso para vocês? Porque Jesus vai explicar, do verso 22 ao verso que eu li, que é justamente um contraste em relação ao que ele ensinou na parábola. Muitas pessoas não atentam a isso. Mas ele vai mostrar um contraste entre a preocupação e a ansiedade com a avareza, que também gera uma preocupação. Mas onde está a diferença? O avarento se preocupa, não porque ele não tem, é o contrário, ele se preocupa justamente porque ele tem, e ele quer ter além do que ele tem. E Jesus vai mostrar para os discípulos, porque vai chamar a atenção, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o verso 23. Porque é um contraste direto com a parábola. Mas então Jesus vai citar uma parábola mostrando que havia um homem rico. O verso do número 16, propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. Ele já era rico, e o que ele fez? Ele plantou, e ele ficou mais rico. E ele é razoável, ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, quer dizer, eu já tenho muito, e já estou preocupado com a próxima colheita. Olha a mentalidade. Mas por que Jesus está ensinando isso? Primeiro, para responder o contexto antecedente e precedente. Por isso que vem outra história a que nós lemos. Estou procurando interligar vocês uma história a outra, porque eu vou explicar o texto que li, tá? Verso 18 ele diz, e disse, está falando do homem, disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, e os meus bens. Olha o verso 19, e direi à minha alma que tem um sentido de vida, porque aí eu vou mostrar o verso 23, sentido de vida. Direi para a minha alma, tá? Verso 19. Alma tens em depósito muitos bens,
para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Jesus está falando que isso o homem está falando. Olha o verso 20. Mas Deus lhes disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Toda a tua riqueza e a preocupação por ela, para quem vai ficar? Verso de número 21. Assim aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Agora sim, eu vou explicar o texto que li, para vocês entenderem porque Jesus disse isso para os discípulos. Versículo 22. Deixa eu tomar uma água, está aqui. Então vamos lá. Então disse aos seus discípulos, é como se ele estivesse retomando o que ele começou no começo, porque o homem interrompeu. O homem interrompe, então vem a parábola para falar para o homem, que também está preocupado. E agora ele vai retomar, voltando para os discípulos. E ele começa: disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensíveis, ou há versões que diz ansiosos, preocupados, porque o sentido é o mesmo, tá? Apreensíveis é com medo, com preocupação, ansioso. Então a primeira palavra para os discípulos é essa: não esteja preocupados, ansiosos, quanto o que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de vestir. Olhe, meus amados irmãos, o ensinamento do Senhor Jesus para os seus discípulos. Como ele começa. E o que é interessante é que, se nós observarmos, esse é um mal que tem afetado o ser humano. O mal chamado ansiedade, preocupação. Há algumas doenças que são chamadas doenças desse século. Por quê? Não porque elas não existiam nos outros séculos, mas agora elas têm sido estudadas e denunciadas como doença. Por exemplo, a depressão. Mas a ansiedade, desde que o homem é homem, quando eu digo homem, falando do gênero homem e a mulher, ela existiu. Por quê? Porque isso está no ser humano. A ansiedade, a preocupação diz respeito ao sistema nervoso central. E todo ser humano tem isso. E Jesus sabe que os discípulos também têm a tendência da preocupação. Mas Jesus não vai nos ensinar nessa noite só sobre a preocupação. Ele quer nos ensinar que existe um Deus que é um Deus provedor. E que o melhor meio para vencer a ansiedade, o medo, a incerteza, ainda é descansar num Deus provedor. É isso que ele vai desenvolver aqui. Então é por isso que ele começa o verso 22, portanto vos digo, não estejais apreensíveis, com medo, ou preocupados pela vossa vida. E ele enfatiza, pela vossa vida. Mas ele vai dar sequência dizendo assim, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Agora veja o verso 23. Mais é a vida do que o sustento. Mas eu pergunto para vocês, alguém consegue sobreviver sem comer? Eu não. Mas do que Jesus está falando aqui? Para mim ter vida, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, seja sólido ou líquido. Mas por que ele faz esse contraste? Veja o homem. O homem tinha abundância. Mas e a sua vida? A vida para com Deus? O que ele tinha? Nada. O que ele tinha construído de relacionamento, de reconhecimento que Deus é um ser existente? Nenhum. Então o que Jesus está chamando a atenção dos discípulos? Olha aqui, mais importante para vocês do que o comer e o vestir é a vida, ou seja, é a vida com Deus ou a vida em Deus. Isso que ele está dizendo. Porque Jesus sabia que ninguém sobrevive ou tem vida sem comer, sem se alimentar. Mas ele quer mostrar a importância de ter vida em Deus. Por quê? Porque quando eu tenho vida em Deus e sei que a vida de Deus está em mim, eu começo a entender
que Deus é o provedor da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu sustento, de tudo o que eu preciso, para viver uma vida cuja vida seja abundante na presença de Deus. É isso que ele está dizendo para eles. Então as preocupações, elas são, eu diria, normal para um ser humano. O que o ser humano precisa entender, e principalmente as pessoas que creem em Deus, e Jesus está falando para pessoas que conhecem a Deus, está falando para os seus discípulos, e os seus discípulos conheciam a Deus. Eu vou mostrar para vocês a diferença que Jesus vai fazer nesse texto, em relação aos que conhecem a Deus e aos que não conhecem a Deus. Está aqui nesse texto, ele deixou bem claro nesse texto, e eu vou mostrar para vocês quando chegar lá. Mas aqui ele está falando para alguém que sabia que Deus é reconhecido como Pai. E como Pai, ele não deixa o seu filho perecer. Ele pode até apertar um pouquinho, mas perecer não. E Jesus quer despertar neles algo chamado fé, confiança. Despertar a ponto de fazer com que essa fé, ela cresça. Porque Jesus chega a chamar eles de homens de pouca. E por que pouca? Tem alguma coisa. Correto ou não? Pouca, tem alguma coisa, mas está pouco. A ponto de ser perceptível a preocupação, o medo. O medo com o quê? Com o básico. Com o comer e com o vestir. E Jesus quer despertar neles justamente, o mais importante é eles viverem por fé. Fé em Deus. Porque Deus, de fato, é o originador da vida. E Ele é provedor para o sustento e desenvolvimento desta vida. Amém? Mas vamos lá, verso de número 23. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo, mais do que as vestimentas. Então ele está mostrando de fato essa importância. Nosso ser é mais importante do que as coisas. No ponto de vista de Deus, Deus nos dá valor, Ele valoriza pessoas, enquanto que pessoas muitas das vezes valorizam coisas. Deus, Jesus está dizendo, é mais importante a vida e o corpo, do que o próprio mantimento. Mas Ele quer despertar nos discípulos, que eles tenham esse laço de comunhão com Deus. E que Ele está falando de uma vida que vai além dessa vida, que me faz me mover no sentido físico, social, que eu vivo, é que eu tenho uma vida que seja arraigada nele. Porque de fato, quando eu entendo isso, então eu tenho a vida de Deus em mim. E Jesus disse isso em João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. E todo ramo, toda vara que está em mim, e eu nele. Olha só, isso dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu estou no verso 24. Considerai, agora ele quer despertar eles, mostrando a natureza como algo que foi Deus que criou. Como o ser humano foi Deus que criou e por isso dá valor à pessoa, Deus dá valor. Mas também Deus fez coisas. E ele quer mostrar algumas coisas que foi Deus que fez, e que Deus, como um Deus que criou, Ele é sustentador dessas coisas. Então ele vai mostrar no verso 24. Considerai, chama a atenção deles, considere coisas que vocês veem, que é perceptível, que é visível. Considerai, aleluia, os corvos. Eu achei muito interessante, porque Jesus usou essa figura do corvo. Considerai olha só, considerai os corvos. Eu vou fechar aqui, eu vou voltar. E veja comigo em Jó, livro de Jó, capítulo 38. Vou ser rápido aqui, tá? Eu ia citar para vocês, que é o verso 41, 38, 41, mas eu quero ler para vocês perceberem uma coisa. Que Deus está falando para Jó, aliás, está perguntando para ele. Porque aqui, o capítulo 38 do livro de Jó, é perguntas. É até interessante o livro de Jó, esse capítulo, porque o capítulo do número 38, ele começa, o verso primeiro diz que Deus se apresentou, essa versão diz, num redemoinho. A NVI diz, e se apresentou Deus para Jó numa tempestade.
E começou a conversar com ele, só indagando, fazendo pergunta. E são uma série de perguntas, só pergunta. E ele dá sequência depois no capítulo de número 39, 40, e vai, aí lá no 42 é que Jó se acorda. Mas as perguntas é para despertar ele. Mas eu quero destacar, dentre essas perguntas, uma que ele fez. E acompanhe comigo o verso de número 41. Olha o verso 41. 38 de Jó, verso 41. Quem prepara aos corvos o seu alimento? Por que Deus tinha que fazer essa pergunta para Jó? Há perguntas aqui, por exemplo, quem dá limite ao mar? Opa! Jó, onde estava tu quando eu fundava a terra? Quando os anjos, as estrelas juntas, 38:8, 7, cantavam alegremente, onde estava tu? Mas quando ele chega aqui, ele pergunta, quem é que alimenta os corvos? E quem prepara os corvos, o seu alimento, e quando os seus filhotes gritam a Deus. Deus está falando isso para ele. Ele está dizendo assim, quem é que prepara? Mas por que escolher essa figura do corvo? Fala urubu na nossa linguagem brasileira. Passa aqui, numa estrada, por exemplo, você vai ver que tem um monte, aqueles bichos pretos lá. São desprezados eles. Porque geralmente eles estão onde tem carniça. Eles não são bicho sociável. Raramente você vai ver alguém criando ele em casa. Eu só conheci alguém aqui em Boituva que tinha um casal aqui. Quando eu cheguei aqui em 93 em Boituva, o limpa-fossa lá, os filhos dele tinham. Foi a primeira vez que eu vi. E até interessante, porque era meio que domesticado. Mas ele é um ser desprezado. Por quê? Porque ele sempre está num lugar sujo, imundo, fedido. Mas Deus está dizendo assim, que eles são sustentados, quando eles clamam, Deus sustenta eles e os seus filhotes. Não deixa eles passar fome. Ou seja, quando você vê aquele boi que morreu, foi Deus preparando comida para eles. Foi Deus providenciando algo para eles. Então, Deus perguntou para Jó, quem que faz isso? E Deus está dizendo, é Ele que fez isso. E por que Jesus vai usar a mesma figura? Perceberam? No verso 24. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros. Aquele homem que tinha despensa, tinha celeiro, e se esforçava para derrubar e fazer mais, se esforçava. Aqui ele está dizendo assim, não há esforço nenhum por parte dos corvos, a não ser clamar. Eles clamam, eles pedem, e eu providencio para eles. E aquele banquete que eles comem, para eles é o melhor. Frita a carne bonitinha e dá para ele, para você ver. Não, é daquele jeito, porque aquele para ele é o melhor. A provisão de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas, acreditem nisso. É isso que Jesus está ensinando para eles e quer que eles entendam. E quer que eles entendam, não deixe que o medo, a ansiedade suplante a vossa fé. Não acredite em Deus, porque Ele é o Deus provedor. E Ele dá esses exemplos, mostrando que há seres que pelos homens são desprezados. Todavia, do ponto de vista de Deus, eles são cuidados e bem cuidados. E agora ele conclui o versículo dizendo assim, e vocês não são melhor do que as aves? Se Deus se preocupa em alimentar esses seres, e com o melhor, o que é que Deus tem para nós, quando nós acreditamos na sua provisão? Jesus quer despertar isso em nós. Deixa eu ver a hora. Meu Deus. Dá tempo e mais. Então ele quer despertar em nós a confiança em Deus, a nossa fé em Deus, porque isso é o elemento essencial para nós vencermos a ansiedade, que produz o medo, o temor, a incerteza. E nós estamos vivendo, nos dias atuais, dias maus, como a Bíblia nos ensina. Dias de incerteza, de temor, de medo. Mas a palavra que eu tenho nessa noite para vocês, e se tem alguém ouvindo aqui através
dessa live, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Os dias são os dias de incerteza, que produzem medo, mas para os que creem em Deus, a provisão virá. A provisão terá. Verso de número 25. E qual de vós, sendo ansiosos, pode acrescentar um côvado à sua estatura? A NVI, ela muda essa expressão, pode acrescentar um côvado. O côvado fala de medida. Ele está dizendo, quem de vocês pode acrescentar alguma medida, ou seja, por si só? Nós sabemos que nós nascemos e há um desenvolvimento natural. Mas isso é um processo natural e que nós não temos o poder sobre esse processo. Por exemplo, quantas pessoas eu vejo falando, eu não sei porque eu não cresci mais. Puxa, já viram isso? Eu mesmo, por exemplo, quando era solteiro, eu tenho um tio, dentro da família, era o mais alto. E eu falava para minha mãe, nossa, eu queria ser como o meu tio. Ela falava, mas de que forma? Eu queria ser alto. Mas isso é coisa que Jesus está dizendo que não está ao nosso alcance. Eu pensava assim, mas aqui ele está mostrando isso. A NVI fala que você e que eu, ela muda dizendo assim, que nós não podemos acrescentar um dia de vida a mais. Quando você vai buscar a palavra no original, por alguns sinônimos na língua grega, dá essa margem de interpretação. Mas a ideia é que seja uma coisa ou outra, eu não tenho domínio sobre ela. É isso que Jesus quer dizer. Entenderam? Por exemplo, eu estou começando, está vendo as entradas aqui? Há alguns recursos que já dá para fazer, mas eu não tenho domínio natural para... Vai cair, uma hora ele vai começar a cair. E Jesus quer mostrar que são coisas naturais, que há recursos para mexer nelas. Mas observe o contraste no verso de número 26. Aí ele vai dizer assim, porque quer mostrar que às vezes as nossas preocupações, elas só nos consomem, só nos faz sofrer mais, porque a minha preocupação não vai me levar à solução, a resolver aquilo que me está deixando preocupado. Olha o verso de número 26. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, aí ele vai concluir o verso 26. Porque estáis ansiosos pelas outras. Quer dizer, há preocupações que nós podemos até de um jeitinho ou de outro, o implante já resolve ou não? E até isso hoje, o crescimento, eu estava vendo uma reportagem, que hoje já tem recursos para acrescentar um pouco às pessoas. Eles quebram e colam um pedaço de osso, mas tem uma proporção certa. Mas Jesus está dizendo que as nossas preocupações, muitas das vezes, é de fato por coisas que saiu do nosso controle. Que os recursos naturais não resolvem. Então eu vou sofrer e vou me consumir. E eu não tenho o poder para, de fato, resolver. Então eu vou sofrer à toa, e muitas das vezes vai chegar o dia que me está causando preocupação, e não acontece tudo aquilo que eu sofri antecipado. Entenderam? Tem coisas que não estão no nosso controle, está no controle de Deus. Eu trabalho numa empresa em que eu vi muitos colegas meus ser mandados embora, mas muitas das vezes nós se reuníamos e sempre um falava, eu acho que hoje é eu, e eu sempre falei, está sendo gravado, eu sempre falei, Deus abriu essa porta, e só Deus fechará. Se eu sair daqui, entendo que é o propósito de Deus, mas eu nunca disse com a minha boca, hoje é eu, amanhã é eu não profetizo isso. Eu reconheci que Deus abriu aquela porta, e eu vivo segundo a provisão de Deus naquele lugar. E esses que disseram, todos foram embora. É como se ele estivesse profetizando, amanhã é eu. E eu disse, nem brincando, eu nunca disse isso. Por quê? Porque eu reconheço que aquela porta foi Deus que abriu. E sempre disse, o dia que Ele quiser fechar, Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que estamos num momento vivendo uma crise, mas eu acredito e durmo tranquilo, que amanhã me levantarei 5 horas para trabalhar. E se eu chegar lá, aí é com Deus. Mas eu não perco o meu sono pensando nisso. Por quê? Porque há coisas que não estão no meu controle. Mas tudo está no controle de Deus.
E nós temos que aprender, meus irmãos, a descansar em Deus, que é isso que Jesus está ensinando. A preocupação me consome, mas o descansar em Deus, o deleitar-me em Deus, me faz viver uma vida com saúde na sua presença. Saúde mental, saúde física. Então todos nós somos vulneráveis às preocupações. Mas a nossa confiança e o nosso desenvolvimento e crescimento de fé em Cristo nos faz romper todas essas barreiras. Amém? Amém. Verso 27. Aleluias. Aí ele vai dar mais outro exemplo. Não bastou os corvos. Ele vai dizer assim: considerai os lírios, como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ele agora pega a natureza ali. O lírio é uma planta. Ela é da Ásia. Mas se você pesquisar, você vai ver que ela já há em muitos países. Mas ela é reconhecida pela sua beleza, beleza natural. Ela não foi desenvolvida num laboratório. Jesus está dizendo assim, que ela foi criada, adornada, toda a sua beleza, o seu esplendor, que encanta as pessoas. Ele chega a dizer que nem Salomão se vestiu como uma delas. E ele está dizendo que isso é uma ação de Deus, um Deus criador e um Deus sustentador. Mas ele está fazendo a comparação, porque ele vai chegar no verso 28 e vai dizer: e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então ele está mostrando aqui que por mais que ela tenha toda aquela beleza, mas a sua beleza vai passar. Tudo aquilo vai passar, mas o Deus provedor, Ele está chamando a atenção para eles justamente para o que eu quero mostrar para vocês. Jesus quer desenvolver neles a fé. Deus trabalha em vocês para desenvolver a fé de vocês. Homens de pouca porque já foi identificada por Cristo. Que a preocupação, a ansiedade vem por conta da falta de fé, de confiança num Deus que faz todas as coisas, sustenta todas as coisas. E que ele está mostrando a comparação que a erva, ou seja, a planta, ela é importante, mas tem um fim muito mais rápido do que o homem, do que o ser humano. Eu vou correr porque eu quero terminar. Verso 29. Não pergunteis, pois, que haveis de comer. Isso é já a aplicação do que ele está ensinando. Porque a preocupação é com o que comer, com o que se vestir. Não pergunteis, pois, com que haveis de comer, ou com o que haveis de beber. E não andeis inquietos. A ansiedade causa medo, causa inquietação. É uma preocupação. E ele está dizendo, não como um mandamento, não andeis, ou melhor, não pergunteis, pois, o que haveis de comer. Por quê? Porque ele vai mostrar no verso 30. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. É aqui que eu queria mostrar para vocês a divisão que Jesus vai fazer. Essa versão, ela usa as nações. Mas, se você pegar outra versão, por exemplo, a NVI, ele vai dizer aqui, olha lá, pois o mundo pagão mudou um pouco. Pega a corrigida, Pedro. Essa minha que eu estou usando não é a corrigida. Pega a revista corrigida. E veja como ele vai mostrar, eu quero mostrar um detalhe que ele coloca aí. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas pega a versão corrigida aí para você ver. Almeida corrigida. Porque ele vai falar, os gentios. Os gentios correm atrás dessas coisas. Então aqui ele faz uma divisão. Ele está falando para judeus. E ele vai dizer que, olha só, porque os gentios buscam todas essas coisas. Aí veja, mas o vosso Pai. Porque ele identifica os judeus
como alguém que tem um pai. Percebe? Isso é um detalhe. Mas o vosso pai sabe que precisais dela. Então aqui eu quero fazer um parênteses para você entender o que Jesus está dizendo, que isso é sério. Ele está dizendo assim, ó, vocês conhecem a Deus. Não é para vocês viver ansiosos, porque vocês têm um pai. E o pai de vocês, ele cuida de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? É mais ou menos assim, ó. Vocês lembram que Deus chamou Abraão? Capítulo 12, que a irmã leu. Em Abraão, Deus tinha uma promessa de fazer uma nação. E fez Abraão, Isaque, Jacó. De Jacó, os 12 filhos. Dos 12 filhos, as 12 tribos. Das 12 tribos, Êxodo capítulo 1, eles começam a crescer no Egito. Capítulo de número 4 de Êxodo, Moisés é chamado para tirar esse povo do Egito. E como é que Deus identifica esse povo? Êxodo capítulo 4 e o verso 22. Deus vai chamar o povo de Israel. Esse é o meu filho primogênito. Então os judeus, eles chamavam Deus de pai porque Deus chamou eles de filho. E aqui Jesus está dizendo assim, vocês têm um pai. E o pai de vocês é poderoso. Vocês estão dando glória porque vocês já começaram a entender. Porque se vocês pegassem, nós não somos judeus. Parece que nós estávamos, porque olha como Jesus identifica um gentil e um judeu. Judeu tem um pai, Jesus fala assim, não se preocupe, porque o pai cuida. Mas o gentil ele não procura a Deus. O gentil não procura, ele procura essas coisas. Vive a vida dele em torno das coisas. A vida dele não é dedicada a Deus, mas às coisas. Jesus está dizendo isso. E por quê? Porque ele não conhece a Deus, não conhece as promessas de Deus, e ele não conhece as promessas que Deus tem para o povo. Ele não está dizendo tudo isso aqui, mas eu quero mostrar isso para vocês, e quero mostrar para vocês que hoje nós temos os mesmos direitos, porque somos filhos. Porque gentil é porque nós não somos judeu, mas hoje eu não sou simplesmente um gentil, eu estou em Cristo. Então eu sou um cristão e, portanto, tenho os mesmos direitos. E eu quero mostrar isso para vocês rapidinho. Efésios capítulo 2, versículo de número 12. Abra comigo. E quem está nos assistindo, escute isso, isso é interessante. Olha a nossa situação de gentil e vista por Jesus. Era assim que nós éramos. Capítulo 2, de Efésios, e o verso 12. Olha só. Eu vou pegar do 11, que é um parágrafo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios, na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aqui ele está dizendo que o povo de Israel tinha um pacto. Portanto, eles eram chamados povo circuncidados. Do livro de Gênesis, capítulo 17, verso 11 aos versos que se seguem, é o pacto que Deus faz com Abraão. Então, como era que um judeu via um que não era circuncidado, como um incircunciso? O que é um incircunciso? Um incrédulo. Lembra do que Davi diz para Golias? Quem é esse incircunciso que vem desafiar o Deus vivo? Incircunciso, ele não é judeu. Então, para o israelita, o que estava dentro, que fazia a circuncisão, está dentro do pacto abraâmico. Então, qual era a nossa posição? Veja que ele vai dando sequência. Que é naquele tempo, Paulo vai mostrar o que nós éramos, onde nós estávamos, o que somos e onde nós estamos agora. Aí ele vai dizer assim, que naquele tempo estava sem quem? Sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, e não tendo esperança, e mais, sem Deus no mundo. Era a vida nossa como gentil. Nós não tínhamos Deus. Não tínhamos direito às promessas de Deus que foram feitas a Israel. Porque Paulo vai dizer isso aqui. Mas agora, veja que mudou. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegaste perto. Então hoje nós já não, eu não vou mais ficar aqui porque eu preciso terminar.
Hoje nós já não somos mais simplesmente chamados de gentios. Não, porque Cristo mudou a nossa história. Esse Cristo, que como um judeu, identifica a diferença entre um judeu e um gentio, e dizendo que o gentio se preocupa com a vida só aqui, portanto ele busca só aqui, ele vai dizer, mas eu não quero que vocês pensem assim, porque vocês têm um pai. Entenderam? Mas agora eu entendo que em Cristo, eu também sou filho. João capítulo de número 1, verso de número 11, 12 e 13. Verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos creram em Jesus Cristo, foram ou se tornaram filhos de Deus. Verso 13, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Hoje nós somos filhos, e como filhos nós temos o quê? Nós temos a vida. Então vamos dar valor a essa vida do verso 23. Porque ela é mais importante do que o vestir e o comer, que o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos. Ou você acha que Deus não sabe que amanhã você precisa de pagar aquela conta, de comprar aquela comida, de vestir aquela roupa que você almeja? Ele sabe disso. Então, por amor de Deus, entenda que se você está nele, com a sua vida em Deus e com a sua mente nele, Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. É isso que os gentios precisam entender, porque eles que não têm Cristo continuam ainda. Continuam ainda com a mente aqui e agora, como o homem da parábola. Porque a avareza domina o seu coração. Eu tenho e quero ter mais. E Deus? Deus é segundo plano. Para o filho não, Deus é primeiro. Segundo, é aquilo que eu de fato preciso, e Ele como primeiro na minha vida, proverá tudo o que eu preciso. Deixa eu concluir. Verso de número 31. Aí ele fala, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. E há, muitas das vezes, uma leitura errada desse versículo. Por exemplo, buscai o reino de Deus e todas as coisas. Ele não diz todas. Ele diz essas. Essas é o que ele está dizendo no contexto. O comer, o vestir. Toda a provisão que você e eu precisa, Deus vai prover. Mas espera aí, Deus não pode fazer todas as coisas? Lógico que Ele pode, mas não é isso que Ele está dizendo aqui. Se você pegar o capítulo 1 desse livro, o verso 37, porque para Deus nada é impossível. Quer dizer, nada é nada. Então Ele pode tudo. Agora aqui é um contexto imediato, eu preciso respeitar isso. A hermenêutica não me permite eu inventar aqui. Eu tenho que trabalhar o texto. O texto Jesus está dizendo assim, porque Ele quer mostrar para eles, vocês estão preocupados com a comida, com o vestir? Busque a Deus. Reconheça Deus como Rei. A sua justiça operando o seu reino aqui. E pode deixar que todas essas coisas, delas você não terá falta. Amém, meus irmãos? Olha outro versículo que as pessoas entendem errado. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada. Não é i, é nada. Nada me faltará. O que é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo. Por exemplo, se eu pegar aquele texto e eu questionar com Deus, mas Deus, a tua palavra me diz que nada me falta. Não. Ali é o salmista que está dizendo. Ele tem uma fé tamanha em Deus, que ele chega a dizer assim, tu és o meu pastor, o provedor da minha vida, da minha alma, e nada me falta. Se você não tem a fé que ele tinha, é outra coisa. Amém? Porque não há um mandamento aquilo ali. Ali é um cântico de alguém exaltando quem é Deus e de uma vida prática que ele vivia. Não foi algo que não existiu, ou seja, algo que não é palpável, algo que não se viu. Não, Davi viveu essa vida de experiência com Deus, e ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me falta, porque de fato, ele diz, eu nunca tive falta, tudo o que eu quis ter, Deus me deu. Isso é tão verdade, que quando ele pecou, Deus disse isso para ele. Faltou alguma coisa que eu não poderia te dar? Pode ver lá no capítulo 12 de 2 Samuel. Faltou de alguma coisa que eu não poderia te dar? Por que você não falou comigo? Ou eu te neguei alguma coisa? Esse é o Deus provedor. Quando nós temos uma fé e convicção e certeza que Ele provê, Ele provê.
elemento, fé, convicção, certeza do seu operar. Eu concluo o verso 32. Não temeis, termina da forma que ele começou, o verso 22. Não temeis, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou, dai-vos o reino. Por que é que ele cuida de nós desse jeito? Porque nós estamos no seu reino. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Nós não oramos, então Jesus é o nosso rei. Não está ainda reinando literalmente, mas nas nossas vidas, ele é o nosso rei. Agradou ao Pai vos dar um reino. Então nós já vivemos um reino, cujo rei e Senhor dos senhores é o Senhor Jesus. Portanto, é o provedor. Nesse reino de Deus, tem provisão. Amém? Tem provisão. Esse homem da parábola constrói um império para si. E ainda diz o que eu vou fazer, porque está muito grande o meu império. Aqui, nós vivemos num império, cujo rei é Deus. Amém? E que nos abençoa. E que tem prazer em nos abençoar. Portanto, não deixe a ansiedade suplantar a sua fé. A certeza do amanhã, pela fé, é melhor. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Meu Deus, eu te peço que o Senhor, com todas as tuas bênçãos, abençoe nós que aqui estamos buscando a tua face. E abençoe as pessoas que ouviram essa palavra, seja aqui, ou através, meu Deus, meu Pai eterno, da internet. Todos sejam por ti abençoados. E aprendam a buscar em ti refúgio e descanso para a sua alma, pois tu és poderoso para nos abençoar. Amém.